Louvado seja o nome de Jesus. Quem achou da glória a Deus? Que nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé te salvou. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Se assente dando glória ao nome de Jesus. Aleluia, Deus que ama a terra. Oh, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, eita glória, aleluia Jesus. Igreja, aleluia, a palavra do Senhor nos fala sobre o cego de Jericó. Ali a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que aquele cego ficava à beira do caminho mendigando. E então, aleluia, ele ficava mendigando, imagino, já desacreditado e desesperançado que algo poderia acontecer na sua vida. Mas Jesus, aleluia, chegou na cidade. E quando Jesus estava entrando na cidade de Jericó, a palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele deparou com este cego à beira do caminho. E quando, aleluia, a multidão ouviu que Jesus estava chegando na cidade, então rapidamente se aglomera uma multidão para ver Jesus, para ter um encontro com Jesus. E a palavra do Senhor, aleluia, então nos fala que então, aleluia, louvado seja Deus, aquele cego pergunta para alguém o que estava acontecendo naquele alvoroço. E então, aleluia, a pessoa responde: ei, Jesus Nazareno está aqui. E quando ele escuta que Jesus estava ali, ele começa então, aleluia, num ato de fé, clamar a Jesus por misericórdia. Ali ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali ele começa, aleluia, com fé, com mais fé, a gritar e a clamar que Jesus, aleluia, ele queria chamar a atenção de Jesus, ele queria clamar a atenção de Jesus. E então, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que quanto mais, aleluia, ele gritava, mais, aleluia, as pessoas o repreendiam, começavam a falar para ele se calar, porque, aleluia, havia uma multidão e Jesus, aleluia, não iria lhe ouvir, e Jesus, aleluia, não iria lhe escutar. Mas ali então, aleluia, quanto mais ele ouvia para as pessoas, aleluia, para ele se calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou. E quando Jesus parou, a palavra do Senhor nos fala que então, aleluia, Jesus manda o chamar. E quando Jesus manda chamar, aleluia, aquele cego, Jesus pergunta, aleluia, algo que estava óbvio, mas Jesus queria ver a fé. E então Jesus pergunta: ei, que queres que eu te faça? E aquele homem responde: Senhor, que eu tenha vista. E então ali Jesus diz para ele: vai, filho, veja, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Deus estava dizendo, além de Jesus está curando aquele homem, Jesus também estava trazendo a salvação para a sua alma.
Jesus também estava trazendo a salvação para a sua vida. Assim, meu amado Deus, Ele está trazendo esta mensagem, aleluia, para a igreja dele. Mas Jesus está querendo trazer uma tese diferente sobre o quê? Sobre a cegueira espiritual, aleluia. Porque tem muitos, aleluia, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, que busca, que clama, mas não consegue ver, aleluia, um palmo na tua frente. Porque Jesus, Ele fala na sua palavra: este povo que me clama de lábios, mas o coração está longe de mim. Deus está dizendo: ei, muitas pessoas, aleluia, servem a Deus, adoram a Deus, mas adora, aleluia, busca, clama e adora tudo na carne. Porque quando Jesus começa a clamar, aleluia, renúncia, quando Jesus começa a pedir renúncia, quando Jesus começa a pedir obediência, ali as pessoas vão embora. Ali as pessoas, aleluia, não querem mais a Deus. Porque o povo, aleluia, hoje eles não querem mais renunciar. Eles não querem renunciar, aleluia, a sua carne. Eles não querem renunciar, aleluia, a sua vontade. Eles querem servir um Deus, aleluia, que tudo pode. Eles querem servir um Deus, aleluia, de amor. Eles querem servir um Deus, aleluia, aonde tudo lhe é lícito. E quando, aleluia, chega uma palavra de correção, quando chega uma palavra de mudança, ali não é Deus. Ali Deus não está no negócio. Ali Deus, aleluia, não está naquele negócio. Ali Deus não está operando. E Deus está dizendo: ai de que andaramanagácia, é muito fácil, aleluia, me servir à sua maneira, é muito fácil me adorar à sua maneira, mas eu quero ver você me adorar em espírito e verdade. Eu quero ver você renunciar, aleluia, aquele namoro escandaloso. Eu quero ver você renunciar, aleluia, as coisas, as concupiscências da carne. Eu quero ver você renunciar a sua vontade para estar debaixo da minha. Porque as pessoas enchem a igreja, lotam a igreja, buscando, aleluia, riqueza, buscando prosperidade, buscando, aleluia, cura. Mas a igreja outrora enchia, buscando a presença de Deus, buscando comunhão com Deus, buscando humilhação, aleluia, para com Deus. Mas podemos ver a diferença entre um culto, aleluia, de redenção, de humilhação, e entre um culto, aleluia, de prosperidade, de riqueza. Quando se fala, aleluia, em um culto de oração, você pode, aleluia, ver quantas pessoas vêm para a igreja. Você pode, aleluia, ver quantas pessoas querem buscar a presença. E até mesmo, aleluia, naqueles que se dizem crente, aleluia, buscam, aleluia, riqueza, mas não buscam a presença. Busca, aleluia, busca a aparência, mas não busca a presença. Olha para a vida do seu irmão, mas não olha para a tua vida. Critica a vida do seu irmão, mas não olha para ver como está a tua vida. E Deus está dizendo: ei, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira a trava do teu olho. Porque lembra que o teu telhado também é de vidro, aleluia. E da mesma maneira que julgares o teu irmão, você também será julgado. Deus está dizendo: ei, no meio do meu povo, aleluia, eles me clamam de lábios, aleluia, Jesus, me buscam, aleluia, de boca, mas não querem, aleluia, quando eu falo para me obedecer, quando eu falo para renunciar, quando eu falo para se voltarem a mim. Ei, Satanás, aleluia, ele não quer quem está lá fora, ele quer quem está aqui dentro, porque quem está lá fora já está
Ele quer, aleluia, é entrar dentro das igrejas e fazer bagunça. Adultérios escondidos no meio da igreja, fornicações escondidas no meio da igreja, divisão no meio da igreja, contenda no meio da igreja, fofoca, picuinha no meio da igreja, grupinhos no meio da igreja. É isso que Satanás quer ver no meio da igreja. E quanto mais, aleluia, Deus está falando, desperta, igreja minha, acorda tu que dormes. Quanto mais Deus, aleluia, está dizendo, igreja, saia do muro. É mais que a igreja, aleluia, fica em cima do muro. É mais que a igreja não busca. É mais que a igreja não ora. Ei, se aquele cego fosse olhar para a multidão que queria calar, que queria ofuscar a voz dele, ele não teria voltado a ter a visão. Mas ele foi separado. Ele não deixou se contaminar pela multidão, mas ele foi separado, porque ele queria, aleluia, fazer a diferença. Ele queria um milagre, ele queria a bênção. E Deus está dizendo para você: você não é igual a todo mundo, você não é todo mundo, você é separado, você é escolhido. Então haja como servo, haja como a serva, haja como filho, faça como a filha. Aleluia. Arabácia, anagaço de que andarácia. Aquele cego não se contaminou com a multidão, mas quanto mais a multidão falava para ele se calar, é aí que ele clamava. E Deus está dizendo: a quem você tem clamado? A quem você tem buscado? Xaramanavacia, rabassuri que andarácia. A quem você tem clamado, a quem você tem buscado, que você está pensando em parar, que você está pensando em desistir, que você não ora mais como orava, que você não busca mais como buscava, que você não jejua mais como jejuava. A quem você está servindo? Porque, aleluia, a palavra do Senhor nos é fiel a nos dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E o que mais estamos vendo, aleluia, no meio das igrejas, dos púlpitos, dos altares, é a frieza espiritual. É um povo, aleluia, que não sente mais a presença de Deus, porque não busca, porque não ora, porque não jejuma como jejuava. Satanás entra e sai dentro da igreja e a igreja não vê. Satanás se anda no meio do povo e o povo não vê, porque o povo, aleluia, está como este cego, aleluia. Mas a cegueira deste homem era carnal, não era espiritual, porque ainda que ele era cego, aleluia, mas ele tinha algo que se chamava fé. Ele cria, aleluia, que Deus podia curar, ainda que ele não enxergava com seus olhos carnais, mas pelos olhos da fé ele via Jesus, ele conhecia Jesus, ele cria em Jesus. E Deus está dizendo: em muitos que me veem, mas não me conhece, muitos que me veem, mas não buscam intimidade comigo, muitos que me veem, mas não buscam comunhão comigo. E aonde, aleluia, o que você tem visto, o que você tem feito, aleluia? Você está no meio da multidão, ou você está como cego sendo separado? Você está no meio da multidão, aleluia, ou você, aleluia, está como aquele cego, querendo, aleluia, viver promessa e ser uma promessa na presença. Deus está dizendo, igreja, o homem, ele é falho e pecador, mas Jesus, ele é fiel. E Ele sempre tem sido fiel na vida daqueles que creem.
Porque se Ele não fosse fiel na tua vida, pelas lutas, pelas provas que você já passou e ainda passa, nem aqui você estaria. Talvez nem vivo mais, aleluia, você estaria. Se não é a misericórdia de Deus na tua vida, se não é a misericórdia de Deus no teu casamento, se não é a misericórdia de Deus na vida dos teus filhos, se não é a misericórdia de Deus na tua casa, será que a tua casa ainda estaria de pé? Será que o teu casamento ainda seria restaurado? Será que os teus filhos, aleluia, ainda estariam vivos? Mas tudo, aleluia, pela fé, porque você ora, porque você clama, e porque a misericórdia de Deus é grande para conosco. Aleluia, louvado seja Deus. E podemos ver, aleluia, que é sempre pela fé que Deus faz um milagre. É sempre pela fé, aleluia, que nós alcançamos o milagre das mãos de Deus. Nós não podemos, aleluia, contaminar com as coisas deste mundo. Mas se você, aleluia, é cristão, seja um cristão, aleluia, diferente. Não seja igual a todo mundo, aleluia, faça a diferença na terra. Jesus, ele operava milagres por onde ele passava, por onde ele chegava, o milagre, aleluia, acontecia. E podemos ver que Jesus estava entrando na cidade, e Jesus deparou com aquele cego mendigando. Foi entrando na cidade que o milagre alcançou aquele cego. Ei, tem a viúva de Naim. Jesus estava entrando na cidade de Naim e deparou-se com o velório. A mãe chorando, enterrando seu único filho. Mas Jesus moveu-se de íntima compaixão com aquela mulher e disse: mulher, não chores. Mandou abaixar-se o caixão, tocou no esquife do menino e o menino se levantou. Podemos ver, aleluia, que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus do impossível, é um Deus que ressuscita os mortos, é um Deus que cura paralítico, é um Deus que faz o surdo ouvir, é um Deus que faz o mudo falar, é um Deus, aleluia, que cura, que liberta e que transforma. E Ele fala na sua palavra: eu não mudo. Se Ele não muda, aleluia, quem mudou então? Somos nós. Porque você não ora mais como você orava, porque você, aleluia, não busca mais como você buscava. Então, se você ora pouco, você recebe pouco. Se você orar muito, você recebe muito. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela é a chave do milagre. Jó estava na prova e ele orava a Deus. Pedro foi preso no cárcere e a igreja fazia contínua oração em favor de Pedro. Paulo e Silas estavam presos na prisão e perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Tudo é através da oração. A oração, ela move a mão de Deus. A palavra do Senhor diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É por isso que o inimigo coloca sono para você não orar. É por isso que o inimigo faz o telefone tocar para você não orar. É por isso que o inimigo, aleluia, faz chegar visita na tua casa para você não orar. Porque ele sabe que quando você ora, ele tem que bater em retirada, ele tem que cair por terra, e o milagre chega na tua casa, o milagre
Candarácia. Então Deus está dizendo para você, meu filho, volte a orar. Minha filha, volte a orar, volte naquele propósito que você parou, volte naquele propósito que você quebrou, porque é nesse propósito que eu vou te dar vitória, é nesse propósito que eu vou te abençoar, é nesse propósito que eu vou mostrar que sou na tua vida. Volte, volte, volte a clamar. Anagácia, Ramanabassuri me andarácia. Porque tem vitória, tem milagre de Deus para a tua vida. Tem vitória, tem milagre de Deus, aleluia, para te alcançar. Por isso Deus está te dizendo, não pare, aleluia. Ainda que a multidão está falando para você se calar, ainda, aleluia, que essa prova, que esse vale que você esteja passando, está dizendo para você, aleluia, parar, que tudo isso é em vão, mas é mentira de Satanás, porque, aleluia, quanto mais você ora, quanto mais você persevera, o milagre vai te alcançar. O milagre vai chegar. Então saia do sono da indolência. Desperta tu que dormes. Aleluia. Porque Abacuque disse, Senhor, aviva a tua igreja nos últimos dias. A igreja precisa buscar o avivamento de Deus. Você tem que ver que você não depende do pastor. Você tem que ver que você não depende de obreiro. Você não depende de oração em posição de mão. Você depende de Jesus. A sua dependência tem que estar em Jesus. A sua dependência tem que estar em Deus. A sua dependência não tem que estar no homem. A sua dependência não tem que estar no vaso nem no profeta, mas tem que estar no Deus que usa o vaso, no Deus que usa o profeta, no Deus que levantou o pastor. Arabácia, a tua fé tem que estar ligada em Deus, a tua confiança tem que estar ligada em Deus, a tua dependência tem que ser o Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. É do Senhor que vem a bênção. É do Senhor que vem o milagre. E Jesus, ele disse, a minha graça, ela te basta. Então se a graça do Senhor te basta, meu filho, não pare, aleluia, porque a graça do Senhor tem te sustentado. A graça do Senhor tem cuidado de ti até aqui. Então não é tempo, aleluia, de olhar para trás. Não é tempo, aleluia, de dormir no sono da indolência. Mas é tempo de despertar. É tempo, aleluia, de orar. É tempo, aleluia, de clamar. E as pessoas ficaram maravilhadas com a cura daquele cego. Assim Deus está dizendo, muitos ficarão maravilhados com o poder de Deus na tua vida. Hoje podem te olhar, aleluia. Hoje podem olhar para você e não dar nada. Podem olhar para você e te criticar. Podem olhar para você e apontar o dedo, mas Deus está dizendo para você, o homem fala da boca, mas a última palavra quem dá sou eu. É Deus que vai decretar a última palavra na tua vida, assim como Ele fez na vida daquele cego. A palavra dele é uma palavra de vitória, é uma palavra de milagre, é uma palavra de renovo. Aleluia. Então creia que a palavra de Deus que foi lançada sobre a tua vida é fiel para cumprir. A palavra de Deus que foi lançada sobre a tua vida, Deus é fiel para cumprir cada palavra que foi lançada, porque Ele diz para você, acaso sou eu homem para que minta, ou filho do homem para que me arrependa? Tudo aquilo que eu te prometi eu vou fazer, porque passo os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Aleluia. A palavra de Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Louvado
Então só creia na promessa, igreja. Só creia e não pare. Só creia e não desista, porque tem milagre no meio do caminho, tem vitória no meio desta caminhada, e você vai contar o testemunho do que Deus fez e está fazendo na tua vida. Quem crê nisso, adora Deus, adora o nome de Jesus. Que Deus abençoe, aleluia. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Louvado